Esta apresentação é um oferecimento dos amigos do Ministério da Amazing Facts. Olá, amigos! Eu sou o Handerheim da Amazing Facts Brasil, um ministério dedicado a trazer conteúdos incríveis da Bíblia de maneira clara e fácil de entender. Que bom que você está aqui sintonizado conosco para aprender mais sobre a Palavra de Deus. O tema da mensagem de hoje é Chaves para o Crescimento Cristão. E eu tenho certeza de que você será abençoado ao estudar esse assunto. E para que se aprofunde ainda mais nesse tema, nós queremos lhe presentear com este brinde especial, o livro 12 Passos para o Reavivamento. Para adquirir esse material gratuito, você só tem que acessar o link passos.tvaf.com.br, escanear o QR Code que aparece na sua tela ou enviar-nos uma mensagem de texto para o nosso WhatsApp, 839-8159-5567. Que Deus o abençoe ao extrair da Bíblia fatos incríveis. Amazing Facts, com Doug Batchelor. Gostaria de começar com um fato incrível. Nós gostamos muito disso aqui. Bem, o pinheiro de Bristlecone, que é encontrado nas Montanhas Brancas da Califórnia, é a árvore mais antiga do mundo. Os especialistas já fizeram análise das amostras e encontraram um pinheiro que acreditam ter mais de 5.000 anos. Mas isso nem sempre é exato, porque as linhas das árvores podem ser afetadas por diversas mudanças na mesma estação. Mas geralmente representam um ano. Acredita-se que algumas dessas árvores tenham cerca de 5.000 anos. E o interessante é que, apesar da sua idade, elas não ficam altas. Elas crescem muito lentamente. Um pinheiro tradicional de 20 anos é mais alto do que um pinheiro de Bristlecone de mais de 2.000 anos. Você está crescendo como cristão? Qual dos dois pinheiros você é? O Senhor quer que cresçamos e demos fruto. Muito bem. A Bíblia nos diz em 2 Pedro 3,18: Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Quero deixar claro que você pode se tornar um cristão em um dia. Pode se tornar um em 10 minutos. Pode ser justificado muito rapidamente ao aceitar Jesus e fazer uma aliança com Ele. Mas o crescimento é algo que leva tempo. É algo que acontece num processo que o Senhor naturalmente inseriu em nossas vidas, a santificação. Mas algumas pessoas aceitam Cristo e não crescem espiritualmente. Um famoso pregador dizia que muitos religiosos ficam mais velhos, mas não ficam mais santos. O tempo é o inimigo deles e não o amigo. O fato de você ser um cristão há muito tempo não significa que está crescendo em Cristo. E isso é crucial. Vamos revisar rapidamente os 3 primeiros pontos que são importantes para o crescimento do bebê. Primeiramente, boa comida. Qual comida? A palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas da palavra. Você se banqueteia com a palavra de Deus? Dá-nos o pão de cada dia. Você lê a palavra de Deus todos os dias? Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento. Você quer crescer? Então precisa se alimentar com a palavra de Deus. A palavra de Deus também é chamada na Bíblia de mel. A lei do Senhor é como favo de mel. Por acaso você está lendo sua Bíblia diariamente? Outra forma de crescimento é pela respiração. E o que isto representa? Oração. A oração é o sopro da alma. 3. Crescemos com um exercício. Se um bebê ficar preso em um berço, ele não cresce. Eles se mexem, se arrastam, ficam felizes quando conseguem rolar, aí começam a rastejar como se fossem soldados, depois conseguem engatinhar, e nós os elogiamos a cada progresso, principalmente quando eles ficam de pé. Então, todo esse exercício os ajuda a crescer. Todos esses movimentos fazem parte do processo de crescimento. Bem, não tenha medo se o seu crescimento é lento. Tenha medo de não crescer.
Você já viu crianças que não crescem? O nosso Daniel era muito baixinho, até finalmente completar os 13 anos. Ele então deu um estirão e chegou a 1,80. Então, às vezes o crescimento acontece repentinamente. Já viu isso? E sabe o que mais sobre crescimento? Crescer dói. Um dos nossos filhos tinha dores nos músculos e nos joelhos, e minha avó disse que se a gente amarrasse uma meia no tornozelo, isso ajudaria. Bem, eu não sei se foi placebo, mas a gente fez isso e a dor passou. Enfim, mas crescer dói. E para crescer tem que haver exercício. Bom, vamos retomar onde paramos na semana passada. Há mais 4 pontos aqui. Para crescermos, precisamos estar conectados à família. Deus planejou que os bebês não nascessem no meio da floresta como cogumelos. Eles nascem em famílias onde tem um pai e uma mãe, e a oportunidade de desenvolverem um relacionamento social. Atos 2:42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles estavam juntos em comunhão. Se você quer crescer espiritualmente, não pode ser um cristão rebelde e isolado. Agora, é claro que há pessoas que moram em países onde o cristianismo é proibido, mas Deus as sustentará. Ainda assim, é muito melhor quando podemos ter comunhão com outros. Isso nos ajuda a não sermos voltados a nós mesmos. E lembrem-se que eu morei em uma caverna. Algumas pessoas acham que, para serem santas, precisam se isolar de todo mundo. É como Simon Stylight. Ele morava sozinho porque queria ficar longe das pessoas, para que pudesse preservar sua santidade e não ser contaminado pelas outras pessoas. Às vezes parece uma boa ideia, né? Como Davi, às vezes eu tenho vontade de criar asas como um pássaro e voar para longe, para ficar sozinho com Deus, longe de qualquer tentação. Afinal, muitas tentações surgem no ambiente do mundo. Mas Jesus não nos chamou para o isolamento. Ele quer que estejamos juntos. Hebreus 10, versículo 24. Consideremos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Ora, como fazer isso? Estando juntos. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Então vejam que isso já era um problema desde a época dele. As pessoas não queriam se reunir. E qual é o dia mais importante para fazermos isso? O sábado. Não há problema algum em nos reunirmos em pequenos grupos ao longo da semana. Mas o sábado é chamado de Santa Convocação. Esta palavra, em Levítico, significa uma assembleia, um encontro. E sabe, acontece devagar. Muitos começam faltando um sábado. Eu estava cansado da semana, então eu tirei o dia para descansar. Aí, de repente, a pessoa falta 2 sábados seguidos. Depois ficam 3 sábados sem ir à igreja. É um processo gradual? Devagarinho deixam de ir. Mas isso é arriscado. Se não tivermos esse tempo juntos... veja, acho que 140 vezes na Bíblia, você encontra as palavras uns aos outros. Eu fiz uma pesquisa por computador e encontrei 146 resultados. Uns aos outros, uns aos outros. No Novo Testamento diz, amem uns aos outros. Sirvam uns aos outros. Consolem uns aos outros. E é difícil fazer essas coisas sozinho. Não é? Então, precisamos passar mais tempo juntos. Sabe por quê? Para crescer para o nosso próprio bem. Sabe, o diabo ataca as ovelhas como um lobo quando elas estão longe do rebanho. É aí que ele as pega. Moisés pronunciou uma maldição contra Amaleque, porque quando os filhos de Israel atravessaram o Mar Vermelho e prosseguiram, os velhos e crianças seguiam pela retaguarda, e os amalequitas atacaram. Vamos ler juntos, Deuteronômio 25:18. E te atacou na retaguarda todos os desfalecidos que iam após ti. Os mais fracos ficam nos flancos. Se quiser estar seguro, tem que ficar no meio do povo. Você já viu como sobrevivem os pinguins imperadores ali da Antártida? Eles vivem em um frio de rachar. É meio óbvio, né? Mas o clima lá é brutal. 50 abaixo de zero. E os pinguins machos são bem dedicados. A fêmea coloca os ovos nos pés do macho.
E eles, por sua vez, colocam o ovo debaixo de sua gordura abdominal para aquecê-los até 37 graus, mesmo em meio a um clima de menos 50 abaixo de zero. Eles conseguem fazer isso cobrindo o ovo com o seu próprio corpo e encostando um nos outros. E eles começam a se esforçar na intenção de chegarem no meio do grupo, pois é assim que você se aquece. O peixe. Por que nadam em cardume? Porque sozinhos são fracos. Mas em um cardume eles podem confundir o predador, que não sabe em qual focar. Se eu fosse um peixe, uma sardinha, já pensou nisso? Bem, eu tentaria chegar no meio do cardume. Você não faria o mesmo? E se você quiser se proteger do diabo, fique no meio da igreja. Envolva-se com ela. Procure alguma coisa para fazer dentro da igreja. Tente se envolver. Nós precisamos um dos outros. Bebês precisam de uma família. Ponto 5. Descanse. Ora, como você pode crescer descansando? Mas é importante para o crescimento. A doutora Kara Natterson, pediatra formada pela Johns Hopkins, diz que para as crianças o sono é fundamental para que tenham um bom crescimento. Grande parte do nosso crescimento se dá durante o sono. O sono é muito ativo, muita coisa acontece. Há reparo de células, multiplicação celular, o corpo cresce. E eles constataram que o crescimento pode ser prejudicado pela falta de descanso. O processo de cura pode ser atrasado. Para crescermos, precisamos descansar. Salmo 37:7. Descansa no Senhor e espera nele. A cada sábado podemos crescer espiritualmente. Precisamos descansar. Isso também é crescimento. Não é só dormir. Jesus quer que descansemos na fé. Mateus 6:27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Alguém cresce por ser ansioso? Um dos requisitos para crescermos como cristão é confiar no Senhor. Temos que crer na providência. A Bíblia diz, seja feito a vós segundo a vossa fé. Sabe, algumas pessoas se sentem culpadas por sentirem que não cresceram muito. Mas apenas confie que se você está fazendo a vontade de Deus, você vai crescer. Mas eles receberam essas coisas das quais falamos. Marcos 11:22-25. Veja a resposta de Jesus. Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes. Confiem nas promessas de Deus. E será assim convosco. Se não crescer te preocupa, peça a Deus para mudar isso. E Ele lhe ajudará a começar a crescer. A fé leva a oração atendida e a oração atendida aumenta a fé. É assim que funciona. Se você tem pouca fé, diga isso a Deus. Um dia um homem foi até Jesus e disse, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. E Jesus ouviu a oração e curou o seu filho. Está gostando da mensagem? Aproveite esse breve intervalo para se aprofundar ainda mais nesse tema e solicite o seu brinde gratuito, o livro 12 Passos para o Reavivamento. Você só tem que acessar o link passos.tvaf.com.br, escanear o QR Code que aparece na sua tela ou enviar-nos uma mensagem de texto para o nosso WhatsApp 839-8159-5567. De volta com o pastor Doug Batchelor. E que Deus o continue abençoando no estudo de hoje. O sexto ponto para o crescimento cristão é o seguinte: é necessária uma limpeza constante. Por mais fofo que seja um bebê, ele precisa de limpeza. Eles não se preocupam com isso, pois confiam que seus pais o ajudarão. E às vezes eles choram por isso não acontecer tão rápido. Já algumas pessoas nem se importam. 1 João 1:8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós.
Assim que percebermos que caímos, temos que confessar rapidamente, temos que nos manter limpos com o Senhor. Não deixe que sua culpa e vergonha se acumule. Assim que perceber que você caiu, leve isso ao Senhor. Peça a Ele por cura e perdão, e Ele prometeu lhe purificar. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Isso faz parte da força da família, da igreja, que está em interceder uns pelos outros nessa purificação. O 7º ponto é que crescemos no amor. Todos sabem que crianças crescem melhor em um ambiente amoroso. Crescemos no amor de Deus. Eu me lembro de ter lido sobre esse grande herói grego dos Jogos Olímpicos. Seu nome era Milo de Crotona. Diziam que ele era o homem mais forte que já existiu. Ele podia segurar uma romã em sua mão, segundo a lenda, e nenhum outro homem conseguia tirar a romã da mão dele. Seus dedos eram tão fortes que a romã nem era danificada. A lenda diz que ele era tão forte que conseguia entortar metal com a cabeça. Ele podia entortar metais apenas contraindo os músculos. Claro, é uma lenda. Mas como ele teria ficado tão forte? Quando era um adolescente, ele ganhou um bezerro. Ele amava aquele bezerro. Ele o colocava nos ombros e caminhava o dia inteiro com ele. E fez isso por 4 anos. Todos os dias carregando o bezerro. Só que o bezerro também crescia. Carregar o animal era cada vez mais difícil. E isso fortaleceu. Ele então entrou na Olimpíadas e ganhou a medalha. Por anos ele foi conhecido como o melhor lutador. Pelo menos é o que dizem, né? Amor. Exercitar o amor nos torna mais semelhantes a Cristo. Quantos aqui querem mais amor? Você desenvolve amor vivendo isolado numa ilha? Sozinho? Não. Para ser vivenciado, o amor tem que ser compartilhado. É justamente por isso que Deus, sendo Ele o Deus eterno, precisa existir em 3 pessoas. Pois como Ele poderia ser amor sem ninguém para amar? Veja, se Deus é o único eterno, para que Ele seja esse Deus eterno, deve haver mais de uma pessoa, do contrário, Ele não expressaria amor. Isso faz sentido para você? O Pai, o Filho e o Espírito são eternos. Para que nós possamos amar, esse amor tem que ser manifestado. Um dos problemas dos últimos dias é que o amor entre as pessoas esfriaria. Veja Mateus 24:12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará em quase todos. Portanto, o amor pode crescer, pode aquecer ou esfriar. 2 Tessalonicenses 1:3. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Eis um belo exemplo. Eu posso repetir novamente em Efésios 4:15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem é a cabeça? Cristo. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, e como se passa da infância para um homem? Crescendo. O amor tem que crescer. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas qual é o maior? O maior destes é o amor. Deus é amor. O atributo mais lindo de Cristo é o seu amor. Para concluir, como sabemos que estamos crescendo? Será que existe uma métrica bíblica? Ele disse para nos examinarmos. Bem, pelos frutos. Jesus disse, pelos frutos conhecereis. Devemos ter os frutos do Espírito. Eu tenho 7 perguntas que podemos fazer. Jesus veio para nos salvar do pecado. Será que o pecado tem domínio sobre você? Você é viciado em alguma coisa além de Jesus? Não se pode ser um cristão saudável. E veja, eu não me refiro a uma falha ocasional. A Bíblia diz, não há ninguém que não peque. Me refiro àquilo que Paulo diz, o pecado não terá domínio sobre vocês. Hebreus 12:1.
Portanto, também vós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, como fazemos isso? Fixando nossos olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ore para que Deus lhe dê a vitória. Segundo ponto. Por acaso você já perdoou o seu próximo? Já perdoou aqueles que te magoaram? Você se ofende facilmente, guarda rancor, fica amargurado e pensa em vingança? Aquele que cresce como cristão não fica se apegando a ofensas. Efésios 4:32. Sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Como Deus quer que nos perdoemos? Assim como Jesus nos perdoou. Crescer é crescer na semelhança de Cristo. Mais um ponto. Você compartilha sua fé? Parte do crescer é compartilhar a fé. Jesus disse, porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele. Se você me confessar, eu o confessarei. Esse é um sinal de crescimento. Você apresenta os frutos do Espírito? É uma nova criatura? Gálatas 5:22 é muito claro sobre isso. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e, finalmente, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Agora vou para 2 Pedro 1, versículo 5. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Veja, é uma progressão. Primeiro o conhecimento, depois o domínio próprio. Depois do domínio próprio, a perseverança. Da perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos. Quer dar frutos? Então peça a Deus que, por meio do seu Espírito, coloque em você essas virtudes cristãs. Número 5. Você dedica tempo à oração e ao estudo da palavra? Bem, tempo de qualidade com Deus é algo construído. Você tem que escolher fazer isso. Não é ficar inativo, esperando. Não funciona assim. Reserve um tempo para estar com Deus. 1 Timóteo 4,13. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Daniel, 3 vezes ao dia, costumava se ajoelhar, orar e estudar a palavra de Deus. 6. Você é generoso para com Deus e o seu próximo? É possível ver se uma pessoa está crescendo pela sua fé e generosidade. Provérbios 3:9. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Por acaso você é fiel nos dízimos e nas ofertas? Ajuda os necessitados? Provérbios 28:27. O que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será acumulado de maldições. Então, temos que crescer em generosidade e confiança em Deus. Temos que doar com alegria. Número 7. Você está vivenciando esse crescimento espiritual? Olhe para o passado. Consegue identificar algum progresso? Consegue ver aonde foi testado? Sabe, às vezes, na vida cristã, temos a impressão de que estamos dando 2 passos para frente e 1 para trás. Mas aí você dá 2 passos à frente e vê que progrediu. Você consegue ver esse avanço? Está superando suas falhas? Ainda é irritadiço ou está mais paciente? Você está mais amoroso? Talvez mais gentil, mais generoso? 1 João 1,7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Sabe, Jesus não quer que nos esqueçamos do sangue. Ele quer que nos lembremos do preço, do seu sacrifício. Quer que lembremos do que os nossos pecados lhe custaram. Se você encara o pecado de forma leve, lembre-se de seu preço. Custou o sangue do Filho de Deus. E isso é uma oportunidade para demonstrarmos nossa gratidão por este sacrifício. Peça para que Ele o purifique, que lhe dê um novo começo. Caso tenhamos alguma coisa contra nosso irmão ou irmã, temos que deixar isso de lado e nos reconciliar.
Isso abrirá caminho para o Espírito Santo em sua vida e na igreja. E então veremos crescimento. Amém? Amigos, chegamos ao final de mais um Amazing Facts com Doug Batchelor. Que bênção é estudar a Palavra de Deus, não é verdade? Obrigado pela sua audiência. E não se esqueça de solicitar o seu brinde gratuito, o livro 12 Passos para o Reavivamento. Você só tem que acessar o link passos.tvaf.com.br, escanear o QR Code que aparece na sua tela ou enviar-nos uma mensagem de texto para o nosso WhatsApp 83 9 8159 5567. Até o próximo programa. E lembre-se, a mensagem de Deus é a nossa missão. Por quase 2 décadas, o AFCO, o Centro de Evangelismo da Amazing Facts, tem ajudado pessoas de todos os históricos de vida a aprender as habilidades práticas de como buscar e salvar quem está perdido. E agora, estamos trazendo essa capacitação para o Brasil. Esse curso intensivo equipará você a se tornar um melhor ganhador de almas, obreiro bíblico, missionário e discípulo como um todo. Além disso, a equipe de especialistas do AFCO vai ajudar você a colocar sua capacitação em prática ao trabalharmos as regiões vizinhas, preparando séries evangelísticas especialmente voltadas para que as pessoas entreguem seu coração ao Senhor. Você vai aprender a comunicar sua fé com segurança, a qualquer momento e em qualquer lugar, desenvolvendo ao mesmo tempo uma vida devocional pessoal vibrante. Portanto, se você deseja se tornar um ganhador de almas eficiente e desenvolver amizades para toda a vida com pessoas como você, entre em contato com o AFCO agora mesmo. Esse é um programa que vai mudar sua vida, mas as vagas são limitadas. Para mais informações, acesse fco.amazingfactsbrasil.com.br. Há mais de 50 anos, a Amazing Facts tem transmitido com ousadia a verdade da Bíblia em todo o mundo, em resposta à comissão de Jesus de pregar o Evangelho a cada nação, tribo, língua e povo. Obrigada pelas suas orações e apoio. Você sabia que a Amazing Facts tem uma escola bíblica gratuita da qual você pode fazer parte do conforto de sua própria casa? São 27 lições belamente ilustradas que ajudarão você em seu estudo da Palavra de Deus. Cada lição pode ser enviada diretamente para a sua casa em versão impressa ou enviada como PDF para o seu celular a fim de que você consiga estudar em qualquer lugar. Acesse escolabiblica.tvaf.com.br. Gostaria de conhecer o plano de Deus para nosso mundo devastado, conforme revelado pela profecia bíblica? Quer soluções práticas e confiáveis para os maiores desafios de sua vida? Motivantes e esclarecedores, os manuais de estudos da Amazing Facts trazem 27 lições temáticas baseadas na Bíblia, com belas imagens e respostas diretas, fáceis de entender. Cada manual de estudos apresenta respostas bíblicas relevantes para as perguntas mais importantes de sua vida. Como posso ter relacionamentos mais saudáveis? Como e quando Jesus voltará outra vez? E muito mais. Não deixe seu futuro ao acaso. Transforme sua vida com as verdades extraídas dos manuais de estudos bíblicos da Amazing Facts. O que você está esperando? Peça seu kit completo de manuais de estudos hoje mesmo, acessando aflivraria.com.br. Não se esqueça de solicitar seu brinde gratuito de hoje. Vai ser uma bênção na sua vida. E obrigado pelo seu apoio de sempre, nos ajudando a levar o Evangelho de Jesus Cristo ao mundo. Esperamos que você esteja conosco na próxima semana, ao nos aprofundarmos na Palavra de Deus, explorando mais fatos incríveis.
Esta apresentação foi um oferecimento dos amigos do Ministério da Amazing Facts.